aqui a presidência à nossa senadora Mara Gabrilli, mas antes gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos. O senhor tem 10 minutos para fazer a sua colocação, por favor. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar primeiramente a nossa senadora Mara Gabrilli pelo importante requerimento para ampliarmos ainda mais um debate em um ponto tão polêmico de nossa saúde pública. Cumprimentar também o presidente da CAS, senador Romário, pela bela iniciativa, e também falar que fiquei muito honrado com a sua fala sobre a sua defesa pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que é a missão institucional da Defensoria Pública, a qual eu represento na data de hoje. E fico muito emocionado com esse tema, porque tenho familiares com, obviamente, a saúde deficitária, mas tive o privilégio de ter um atendimento por um plano de saúde que cobrisse toda essa dificuldade de saúde. Mas essa não é a realidade de mais de 80%, 90% dos brasileiros e brasileiras no Brasil. E essa realidade, senador e demais aqui presentes, ela bate à porta da Defensoria Pública todos os dias. E a gente tem que dizer que a Defensoria Pública ela não está presente em mais de 60% das comarcas dos municípios do Brasil. Então, essa triste realidade ela é muito pior em outros municípios do Brasil, um país tão desigual, um país em que formamos bilionários nos últimos anos de maneira avassaladora, mas formamos miseráveis com uma velocidade ainda maior. Parabenizo a fala da Procuradora da República, traremos os nossos pontos também da Defensoria Pública. Entendemos que o conceito do SUS ele se baseia em um termo único e exclusivo da universalidade. Eu acho que começar a falar sobre o Sistema Único de Saúde sem falar do eixo da universalidade é negar toda a missão atribuída pela Constituição da República de 88 ao Sistema Único de Saúde. E eu acho que a gente pode tecer algumas críticas a toda essa condução desse processo, e uma dessas críticas, inclusive, foi falada pela Procuradora sobre a judicialização. Ela é muito criticada. Mas eu posso também fazer uma defesa que a judicialização permitiu a inclusão de vários medicamentos no rol da Anvisa. Será que, se não tivesse a judicialização, teríamos realmente a inclusão? Eu acredito que não. O desespero, quando eu vejo na Defensoria Pública de várias assistidas, usuários da Defensoria Pública, usuários da Defensoria, procurando a Defensoria para a judicialização, não é porque eles tiveram ao bel prazer a vontade de judicializar. Eles não querem judicializar. A judicialização é um martírio para eles, mas eles vão como último recurso. E, às vezes, eles nem sabiam que tinham esse recurso. Muitos nem conhecem, nem sabem o que é um processo. A gente tem que falar muito também da elitização do sistema de justiça, que é um sistema ainda que não permite o acesso à justiça à população mais pobre. Por isso eu falo muito pela necessidade de fortalecimento das defensorias públicas, faço essa fala em pedido ao senador e à senadora para fortalecer a Defensoria Pública, que muitas das vezes é o último recurso dessas pessoas que mais precisam. Mas algo me surpresa também sobre sempre o discurso do orçamento. O orçamento ele é reduzido, o orçamento do Brasil ele não permite uma implementação maior do SUS, e a gente sabe que o SUS ele é mais avançado em comparação a diversos países, mas ele tem muito a avançar, ele tem muito a ser criticado. E me surpreende que, dos 50 principais ativos medicamentosos do mundo, o Brasil, em 43, trabalha com um valor médio bem superior à média mundial. Os medicamentos do Brasil são mais caros do que em muitos países. A gente tem que falar disso. Tem alguém lucrando com a doença dos outros? A gente sabe disso. Então, acho que a gente tem que também debater bastante sobre isso. E outro ponto é o próprio investimento no Sistema Único de Saúde. O Brasil, obviamente, ele tem um sistema único maior do que da Argentina, do Chile e do Uruguai, porque o orçamento do Brasil é muito maior, é um país continental.
mas ele investe apenas em torno de 8% de seu orçamento na saúde, tendendo a reduzir com a Emenda Constitucional 95, enquanto que países como Uruguai e Argentina investem em torno de 19% e 22%. Então, o discurso muito utilizado, eu estudei muito isso quando ainda estava na faculdade, com brilhantes professoras e professores, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a reserva do possível e o mínimo existencial. Quase todas as peças judiciais, quando tratam de saúde, vão falar desses dois temas. Quem estiver pedindo medicamento vai falar do mínimo existencial, e quem estiver na defesa do Estado vai falar sobre a reserva do possível. A reserva do possível é uma teoria que veio do ordenamento alemão, e eu fico assim surpresado como a gente importa teorias, mas não diz realmente de onde veio a teoria. Mas ela veio de estudantes que queriam ingressar na universidade alemã no seu ensino superior sem ter logrado êxito nas provas. E o Brasil importa isso para negar direito à vida. Uma coisa é você dizer que as pessoas têm que passar numa faculdade para conseguir ingressar. Outra é você utilizar o mesmo fundamento para trazer a tese da reserva do possível. Então, já se avançou muito, pelo menos nessa teoria, de que o mínimo existencial ele sempre vai prevalecer quando se fala em reserva do possível. Eu acho que esse é o principal cerne do debate. A gente sabe que o orçamento é dificultoso. E aí um outro ponto que a procuradora falou muito bem, a gente tem que avançar, na realidade, na desburocratização. Esse é o ponto, porque já falei do gasto dos medicamentos que a gente tem que enfrentar. A gente tem que falar também da desburocratização. Isso, eu parabenizo a iniciativa de algumas defensorias, apesar da falta de estrutura, de programas de extrajudicialização na saúde. Temos o PES, que é o Programa Extrajudicial de Saúde de alguns estados, inclusive o meu estado do Espírito Santo, o SUS mediado de Rondônia e Rio Grande do Norte. O de Rondônia chegou a reduzir em 90% as judicializações, dando mais efetividade, tirando desse martírio daquelas pessoas que entram na justiça, quando podem entrar na justiça, para que seja efetivado, mas é muito pouco. É muito pouco, porque poucas pessoas conhecem esses programas e eles também não são, eles podem ser mais efetivos do que são. Eu acho que essa temática ela é muito cara ao Brasil para a gente enfrentar sempre à luz do orçamento. O Brasil investe mal em diversas áreas, ou quando investe, mas a vida tem que ser a prioridade, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, elencado na Constituição, ele é a mola mestra e irradiadora de todos os princípios. Todos os princípios. Então, não basta ter uma vida, tem que ter uma vida digna, e uma vida digna exige uma vida com saúde. E é dever do Estado, não é só papel, é dever do Estado dar essa saúde que deve ser universal, ela não pode ser para um ou para outro. E aí eu concordo muito com um ponto que o Dr. Luiz Roberto Barroso trazia ainda quando era professor, não era ministro do STF, sobre a necessidade de tratar de forma coletiva esses problemas. Porque a judicialização individual ela traz grandes problemas. Ela beneficia as pessoas que têm acesso à justiça, mas não trata da universalidade, porque muitas pessoas sequer acessam à justiça. Além de a justiça no Brasil ser cara, não é algo barato. Não é barato para a pessoa que acessa a justiça e também não é barato desde as taxas e emolumentos se avaliem um gasto por processo de em torno de 4, 5 mil reais. Esse gasto não vai para medicamentos. O ideal seria que esses 4, 5 mil reais fossem para medicamentos, para tratamentos, para medicamentos de alto custo. Eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade para que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos se manifeste. Lembrando que esse ano a nossa campanha nacional é em defesa delas, em defesa das mulheres, e o Sistema Único de Saúde, quando não protege os direitos, com certeza ele vai prejudicar ainda mais